Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jonas, eu sou professor de matemática e física aqui do cursinho Voo Alto, também estudante do terceiro ano do ensino médio no Colégio Embraer, e hoje eu vim repassar para vocês duas técnicas de matemática mental que visam principalmente agilizar o processo durante a prova para que você possa, ficar mais confiante com sua própria matemática mental e também economizar tempo para questões mais complexas ou difíceis. Então, pessoal, na aula de hoje eu vou ensinar duas técnicas, sendo elas a primeira, a técnica de duplicar e dividir, e a segunda, a técnica de dividir por 5. A técnica de divisão por 5 é a minha preferida, porque ela aparece com muito mais frequência, ela é muito simples de ser aplicada, mas a técnica de duplicar e dividir também é crucial para quem quer ficar craque em fazer contas, de cabeça, por assim dizer, mesmo que elas sejam até relativamente complexas. Então, começando com essa técnica de duplicar e dividir, ela é muito útil para salvar tempo, né? Ela consegue utilizar de números não muito comuns, por assim dizer, para que você consiga fazer mentalmente sem a necessidade de colocar no papel. Então, por exemplo, supondo que eu aparecesse, perto de você e perguntasse para você, apenas de cabeça, rápido, você conseguiria me dizer quanto que é 260 vezes 15? Putz, é um número complicado, né? Querendo ou não, são números difíceis que você provavelmente iria pedir por um papel e caneta. Ou se eu perguntasse ainda para você, e 48 vezes 25? Consegue? Talvez até fosse um pouco melhor, mas ainda assim você iria estender muito a multiplicação se você não conhece a técnica. Então, essa técnica, como o próprio nome já diz, ela consiste em duplicar um número e dividir o outro. Preste atenção nesse meu sinal, porque ele vai ser muito útil. Então, vamos começar com o primeiro exemplo. 260 vezes 15. Se eu fosse reescrever esse número mantendo o mesmo valor, o mesmo resultado, eu poderia reescrever 260 como 2 vezes 130 vezes 15. E, tendo esse 2 aqui, eu posso jogar ele para o 15, que fica 30. Então, se você notar o que eu fiz quando olhar a operação da esquerda e comparar com a direita, eu diminuí um pela metade e aumentei o outro pelo dobro. Eu diminuí 260 para 130, dividi por 2, e aumentei 15 para 30, dupliquei. Ou seja, é por isso do nome. Mas você não precisa necessariamente fazer isso com 2. Você pode fazer isso com qualquer outro número, desde que você divida e multiplica pelo mesmo número para que você mantenha a igualdade, para que você mantenha o mesmo resultado. Porque você não pode, por exemplo, dividir por 8 e multiplicar por 4, exemplo. Você não pode multiplicar por 2 e dividir por 5, por assim dizer. Você tem que sempre dividir e multiplicar pelo mesmo número. Então, já olhando agora como ficou, 130 vezes 30, já ficou muito mais fácil, né? Eu diminuí um pela metade e dupliquei o outro, reforçando isso porque é exatamente isso a técnica. Ela é muito simples. E só de você bater o olho já é mais fácil. Tá, tem 2 zeros ali, eu deixo para depois, então 3 vezes 3 dá 39. Com os 2 zeros, 3.900. E a resposta de 260 vezes 15 é exatamente 3.900. Eu mantive a igualdade. Esse que é o ponto essencial dessa técnica. Você tem que manter a igualdade. E ela serve exatamente para que você possa fazer de cabeça. Então, se eu agora perguntasse para você quanto que é 260 vezes 15, você já pensa ali rápido. Ah, eu posso dividir 260, fica 130 vezes 30. Pronto, matou já o problema. Seguindo para o próximo exemplo, que foi também o que eu perguntei no começo, o que você faria 48 vezes 25? É a mesma técnica. Você poderia, dividir 25 por 2 e multiplicar 48 por 2? Poderia, mas não seria nada, prático. O que você pode fazer aqui é dividir 48 por 2 e multiplicar 25 por 2, que é exatamente isso que a gente faz. Como eu posso reescrever 48 como 2 vezes 24 vezes 25, 48 vezes 25 no caso, eu posso, então, colocar 24 vezes 50. Notem que eu fiz exatamente a mesma coisa que no exemplo anterior. Diminui um pela metade e dupliquei o outro. 24 vezes 50 já dá para fazer, de cabeça. Mas eu posso facilitar isso mais ainda. Presta sua atenção. Tendo essa nova expressão, eu posso aplicar de novo isso. Então eu posso fazer que 24 é a mesma coisa que 2 vezes 12. Tá certo, Eu mantive ali a igualdade. 2 vezes 12 eu posso passar por 50, que fica 12 vezes 100. Agora está extremamente fácil, Qualquer número multiplicado por 100, você só adiciona 2 zeros, Você move duas casas da vírgula. Então, 12 vezes 100, quanto que é? 1.200,
que é exatamente a mesma coisa que 48 vezes 25. Notem de novo, né, como apareceu aqui, que eu fiz a mesma coisa comparado com o exemplo anterior, dividi por 2 e multipliquei por 2. Mas o que aconteceu quando eu comparo com a expressão original foi que eu dividi por 4 e multipliquei por 4. 48 dividido por 4, quanto que é? 12. 25 vezes 4 é 100. E é exatamente isso essa técnica. Ela é muito simples para que você possa fazer as contas de cabeça. Então agora da próxima vez que te perguntarem quanto que é 48 vezes 25, você já pensa na técnica e logo em sequência já responde 1.200. Bom, pessoal, eu deixei aqui alguns exercícios, no final ali até coloquei uns números um pouco mais complicados, por assim dizer, mas nada muito amedrontador, né, por assim dizer. É exatamente para que vocês possam praticar e, querendo ou não, vocês mesmos podem propor outros números para que vocês pratiquem com vocês mesmos, para que vocês fiquem cada vez mais craques com a matemática mental. Porque a matemática mental, ela é uma técnica que tem que ser praticada. Quanto mais você pratica, mais confiante você fica com você mesmo. Porque geralmente pessoas que não praticam matemática mental vão pensar, tipo assim, nossa, esse número vezes esse resulta nisso, mas será que tá certo mesmo? E a pessoa acaba perdendo tempo com isso. Ela perde tempo de prova, repensando uma conta que ela fez, até que certa, se depender. E pessoas que praticam com frequência matemática mental acabam sempre ficando mais confiantes consigo mesmo, e nisso elas, por exemplo, não acabam repensando muitas vezes, porque elas já estão acostumadas com aquilo. Elas estão fazendo isso direto. Então, eu peço para que você tire um print, ou se quiser, pause esse vídeo para que você possa fazer esses pequenos exercícios de fixação do conteúdo. Eu vou passar agora para as respostas, né? A última ali é até relativamente grande. E agora, pessoal, nós vamos para a segunda estratégia que é a minha preferida, é a divisão por 5. Ela é uma estratégia crucial para qualquer um que vai fazer qualquer conta de matemática, porque a divisão por 5 ela aparece com muita frequência. E ela é simplesmente muito simples de ser aplicada, principalmente porque, embora ela tenha duas regras, você pode aplicar ela de qualquer forma, e você vai aplicar a estratégia da divisão por 5 de acordo com o seu número, de acordo com o número que você quiser dividir. Já vou explicar isso com mais detalhes um pouco mais à frente. Então, pessoal, fazendo um pouquinho o que eu fiz na primeira estratégia. Suponhamos que eu apareça do seu lado e pergunte para você, quanto que é 235 dividido por 5? De cabeça. Rápido. Matou? Bom, você provavelmente deve ter feito a divisão até tradicional, né? Pensando, por exemplo, como se faz no papel. Você pode muitas vezes pensar isso de cabeça, né? Se você tiver uma mente um pouco afiada, você consegue fazer isso do método tradicional. Mas a técnica da divisão por 5 permite com que você faça isso em 7, 5 segundos, a depender. Ou se eu ainda perguntasse para você, quanto que é 1.140 dividido por 5? Rápido. Putz, dá um número grande, hein? Não é por nada não, mas você teria um trabalhinho para fazer isso de cabeça do método tradicional. Pois é, pessoal, com essa técnica você consegue fazer isso muito facilmente. Então, vamos lá. Para aplicar essa regra, você só tem que seguir 2 passos. Você, primeiro, divide o número que você quer dividir por 10 e depois você duplica esse número. É só isso. E ainda tem um detalhe. Embora aqui no slide esteja como 1 e 2, você pode aplicar essa regra na ordem que você quiser. Então, você pode primeiro duplicar o número e dividir por 10. Não importa a ordem que você escolha. Essa é a observação, né, mais importante dessa regra de divisão, e é por isso que ela é tão dinâmica, porque vai depender do número que você pegar. Então, seguindo lá com o exemplo do 1.140 dividido por 5. De cabeça, né, fica um pouco complicado fazer do método tradicional. Mas aplicando a regra, o que seria melhor? Eu dividir por 10 ou eu duplicar? Dividir por 10, né? Porque, querendo ou não, todo número, né, quando dividido por 10, você só corta um zero ou move a vírgula. Então, 1.140, quando você realiza o primeiro passo, que é a divisão por 10, né? O primeiro passo que nós escolhemos, no caso, resulta em 114. E agora só sobrou duplicar, que é 228. E agora, se você pode até conferir na calculadora, quanto que é 1.140 dividido por 5? Exatamente, 228. É só isso. É muito prática essa regra, e é exatamente por isso que ela é tão boa, porque você pode aplicar ela muito facilmente e ela é muito simples de lembrar, né? O de duplicar e dividir, ele é bom, mas ele não aparece com muita frequência de forma que você consiga simplificar muita conta. A divisão por 5, toda vez que algum número for dividido por 5,
e ele for terminado em 0 ou em 5, né? Esse que é um detalhe importante também. Toda vez que ele for terminado em 0 ou 5, você pode aplicar isso que é rapidinho. Simples. Então, agora, no segundo exemplo, né? Segundo exemplo lá, 235 dividido por 5. Como você faria? Você primeiro dividiria por 10? Acho que não seria muito prático, porque iria ficar 23,5, né? Então, a melhor coisa a se fazer em algum número que termine com o número 5 é duplicar. 235 vezes 2 daria 470, né? Então, tendo esse número agora, 470, você simplesmente aplica a outra etapa, que é a da divisão por 10, que dá 47. Então, se eu perguntasse para você quanto que é 235 dividido por 5, exatamente, 47. É muito simples. A divisão por 5 é um truque mental muito fácil de lembrar e eu recomendo muito para todos. O único detalhe importante é, lembre-se disso, a divisão por 5, essa técnica, ela se aplica quando você está dividindo um número terminado em 0 ou em 5, porque ele vai resultar em um número inteiro, né? Então, pessoal, aqui eu também deixei alguns números para vocês treinarem, né? Comecei com uns números bem simplesinhos, depois eu deixei alguns um pouco maiores, assim, ainda são, né, simples de se realizar, você consegue fazer mentalmente muito fácil. Peço para que você faça mentalmente, não no papel, exatamente para que você treine e para que você fique afiado nessa técnica. E aí, toda vez que aparecer na prova, bom, você já conhece na hora e já aplica na hora, sem precisar nem botar no papel, sem precisar ficar fazendo continha tradicional, de multiplica aqui, e subtrai, que demora muito. Então, eu peço para que você tire um print ou pause esse vídeo e faça essas contas. E agora eu vou passar o gabarito. E, pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado, mas antes, né, de acabar esse vídeo, eu tenho uma sugestão. A recomendação que eu gostaria de fazer é do livro O Livro da Matemática. É o nome do livro, né, por si só. Ele é um livro muito interessante, é uma recomendação que eu faço principalmente para alunos que são curiosos ou que se interessam pela parte de matemática, porque ele introduz alguns conceitos, algumas ideias, né, de vários matemáticos. Ele é muito ilustrativo, ó, bem legal, deixa eu trazer aqui para a câmera. Aqui, ó. Geometria da arte da vida, por exemplo. Ele passa pelos períodos, né, da humanidade. Então, ele vai passando, por exemplo, desde a antiguidade até a Idade Média, depois o Iluminismo, o Renascimento, o século XIX, até a modernidade, por exemplo, não chega até os dias de hoje. E é um livro que eu recomendo fortemente para estudantes que estão para ingressar no ensino médio, porque ele apresenta muitas ideias muito interessantes, até uma parte dedicada para cálculo, que é assim, uma matéria fenomenal, né? Cálculo é simplesmente muito lindo. Então, eu recomendo fortemente para alunos que querem, assim, pelo menos ter um contato com uma matemática um pouco mais avançada. Ele não ensina, assim, aprofundadamente, né? Ele apresenta de forma mais clara para os estudantes as teorias, as ideias dos matemáticos. Então, ela é muito interessante porque ela é muito acessível para qualquer estudante que esteja nos mais diversos níveis, né, no ensino da matemática. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer sugestão, comentários, podem deixar, né, na seção de comentários do YouTube. Né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se for o caso, por favor, deixem seu joinha. E até a próxima. Né? Podem entrar em contato comigo se tiverem qualquer dúvida. E até lá. Tchau, tchau.